E hoje nós vamos falar a respeito de medo. Quantos de vocês já passaram por muitas situações de medo na sua vida? Achei que era só eu. Todos nós. E o tema é como nós vencemos o medo. Como o crente vence o medo. Como nós podemos agir, pensar e atuar para vencer as dificuldades que são colocadas nas nossas vidas. Nós podemos vencer o medo dentro de nós nas diversas áreas de atuação que nós temos. A nossa luta é uma luta constante e diária. Todos nós aqui, sem exceção, sentimos medos por diversas circunstâncias, por várias vezes e por várias situações. Se tem algo muito valioso que eu tenho aprendido a respeito desse tema medo, é que nós não devemos menosprezar esse sentimento. Eu tenho aprendido que nunca nós devemos menosprezar, por mais pequenos que sejam, os medos que surgem na nossa mente e no nosso coração. Nunca se cale mediante as situações que fogem do seu controle. Sabe por quê? Porque o medo tem poder para te paralisar. O medo rouba a nossa energia. O medo rouba a nossa identidade de filhos de Deus. Muitas vezes o medo vem para matar os seus sonhos, tirar a tua esperança. Ele vem para afastar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Lembram lá de Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10? Depois que Adão e Eva cometem o pecado original, acontece que Deus está à procura deles. E ele chama o homem perguntando, dizendo: Adão, onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. É a primeira vez que a palavra medo surge nas Escrituras. Observe que o medo excessivo nos leva ao isolamento e à sensação de culpa, não é assim? São sentimentos destrutivos. E muitas pessoas, acreditem nisso, talvez possa ser o caso de algum de vocês aqui nessa manhã, ou alguém que está nos ouvindo aí na internet. Por muitas vezes as pessoas acabam não suportando medo. Eu lembro de uma situação muito específica em que a minha esposa foi muito usada, a Eladia. 2 ou 3 semanas após o falecimento da Lorena, da nossa filha, de 7 anos, uma moça que estava muito impactada pelo nosso testemunho liga para a Eladia. E ela liga para a Eladia desesperada, dizendo: olhe, porque a minha filha não vai bem. Como era o nome dela, mãe? A filha? Milena. Era uma menininha de 2, 3 anos de idade, não ia bem. E nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus. E a Eladia, passando pelo maior luto da sua vida, estava consolando aquela mulher, mas aconteceu que no outro dia a Milena faleceu. Então a mulher liga desesperada, a Eladia conversa, a gente orando, mas assim, o sentimento de medo se apossou de certa forma daquela mulher que ela cometeu suicídio. Não dá para brincar com medo. Por isso nós precisamos nos relacionar com pessoas que amam mais a Deus do que nós, pessoas que são mais experimentadas na fé do que nós, pessoas que são mais santas do que nós. Santa não no sentido de santarrão, mas que querem obedecer à vontade de Deus a cada dia. Porque o solitário, ele busca o seu próprio interesse e ele vai contra a sabedoria de Deus. É verdade, sim, existe um medo maligno que nos paralisa, que mexe com a nossa imaginação, que rouba a nossa paz e que tem grande poder de colocar em xeque a nossa identidade de filhos, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Agora preste muita atenção nisso. Esse medo excessivo entra nas nossas mentes e ele cresce em razão de pelo menos 3 brechas espirituais que você dá. Porque o medo maligno, ele é espiritual. Todos nós temos um feeling, algo que trabalha no nosso cérebro e dá o alerta do medo. Isso é um medo natural. Você vai atravessar a Avenida Paulista, o que você faz? Alerta, atenção, medo, o carro pode me atropelar.
Você vê uma criança correndo na rua, o que acontece? Medo. Você vai fazer um novo negócio, comprar um novo empreendimento, a primeira sensação que vem no teu coração é de medo. E se não dá certo? Assim? Esse medo é um medo bom. Mas aqui nós estamos falando de um medo maligno, que é espiritual, e ele vem para nos paralisar. E quais são as brechas espirituais que nós damos para que esse medo entre? Pelo menos 3. Primeira delas, a nossa ignorância. Como assim, Doro? A nossa ignorância espiritual. Por que nós somos ignorantes espirituais muitas vezes? Jesus falou que nós pecamos e erramos por não conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por falta de conhecimento no nosso dia a dia, por causa da nossa rotina, por causa das responsabilidades que nós temos, cada dia mais nós deixamos a palavra de Deus de lado, os seus ensinos de lado, as suas promessas de lado, aquilo que Ele já declarou sobre a nossa vida, e nós vamos se enchendo de TV, nós vamos se enchendo de YouTube, nós vamos se enchendo de Datena, nós vamos se enchendo de TikTok. E aí, quando vem aquela situação de adversidade, que nós temos que tirar algo de dentro da nossa mente, o Espírito Santo fica incapacitado de falar. Então, querido, eu quero fazer um convite para você. Encha-se da palavra de Deus. Venha à igreja ouvir a palavra de Deus. Isso aqui que eu estou trazendo para você é um ouro espiritual, é um alimento sólido. A gente não está aqui falando de dinheiro, a gente não está aqui falando de loucura gospel, a gente não está aqui falando de teologia de prosperidade, de cura para que você dê recursos. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um alimento mais sólido. Sem isso aqui você não consegue caminhar o dia a dia. Então a primeira brecha é a ignorância espiritual. O medo maligno entra. Segunda brecha que nós damos, a nossa incredulidade. Existem várias frases tolas nas escrituras, porque nós somos homens e somos limitados e somos tolos. Você já falou alguma bobagem na sua vida? Ixi. Você está perguntando por minuto? Ou é na minha vida como um todo? A gente fala bobagem. É assim mesmo. Mas se tem uma bobagem que está escrito na palavra de Deus, de uma pessoa que falou, lá em Marcos capítulo 9, 21, um homem tomado pelo medo, é verdade, que é a justificativa. Ele chega até Jesus porque o filho dele estava endemoniado desde a sua infância, e então ele chega para Jesus e fala assim: desde a infância, muitas vezes o meu filho tem se lançado no fogo e na água para se matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de mim. Olha o que o cara falou para Deus: se o Senhor tem condições de fazer alguma coisa. Então Jesus vira para aquele homem e com paciência Jesus fala: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Jesus está convidando você a crer nessa manhã. Jesus está convidando você a se encher de fé, a se encher de esperança. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, porque esses são dias para você romper espiritualmente. Esses são dias para você ajustar a sua casa. Esses são dias para as respostas de orações que você tem feito ao longo desses anos se cumprirem na sua vida, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te chamou, Ele vai te abençoar, Ele vai firmar seus passos. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até a vida. Glória a Deus. Incredulidade, ignorância, e o terceiro, muitas vezes o medo maligno entra nas nossas vidas por causa de experiências passadas, traumas que nós tivemos ao longo da nossa existência, traições, rejeições, paradigmas e fortalezas que foram construídos na nossa mente ao longo dos anos e que Satanás muitas vezes faz uma morada aí para trazer para você. Lembra daquela situação? Lembra que não deu certo? Lembra que foi assim? Lembra que você confiou e se deu mal? Lembra que você creu e não aconteceu?
Então as experiências passadas, elas vão trazendo ao nosso coração medo. E a gente é assim, o ser humano é assim. Nós focamos mais no que é negativo do que naquilo de positivo de que Deus já fez na nossa vida. Nós somos assim, é a nossa carne humana, essa natureza caída que nós temos. Então a pessoa, ela reprovou uma vez no teste de habilitação. O que vai acontecer? Quando ela chega para o segundo, ela está morrendo de medo. É aquela vozinha na mente dela maligna. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Perda de emprego, doenças, perdas. Então, queridos, este é o medo que levou Pedro a afundar depois de ter andado sobre as águas. Esse é o mesmo medo que fez com que aquele jovem rico dissesse não ao chamado de Jesus e passasse o resto da sua vida com algo tão miserável que ele só tinha dinheiro para contar e mais nada. Este é o medo que levou Judas ao caminho do suicídio, ao invés do caminho salvador da salvação e do perdão. Quando sentimos medo, a nossa mente é atacada por várias vezes e nós não conseguimos parar para pensar. Quantos de vocês já ficaram paralisados pelo medo? Quantas vezes? Você sabia que todos nós temos essa bendita fortaleza, aliás, maldita fortaleza que eu acabei de falar na nossa mente? É uma fortaleza onde o inimigo trabalha e os tijolos dela muitas vezes são feitos pelo medo. É por isso que o apóstolo Paulo vai declarar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas da sua mente. Coloca as duas mãos na sua cabeça agora. Em nome de Jesus, a sua mente será uma terra fértil para a voz do Espírito, e toda palavra de medo, toda palavra de acusação, toda palavra contrária que tem vindo contra você vai cair por terra nessa manhã, e você será abençoado em nome de Jesus. O medo vai pegar carona no carro da nossa vida em certas ocasiões, e está tudo bem. Porém, nunca permita que ele assuma o volante ou seja o controle da sua trajetória. O medo não pode ser sua bússola. A sua bússola chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Leve os meus olhos para o monte. Da onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus está sentado sobre o círculo da terra, e os céus são estrados para os seus pés, e você é como um gafanhoto aos olhos dele. Mas ele se agradou de você para te levantar. Ele se agradou da sua vida para que você mude a história, não só da sua família, mas de todos aqueles ao seu redor. Aleluia! Amém, Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Hoje, Jesus quer que você comece a pensar um pouco mais como Ele fez. Jesus quer que a sua mente seja aberta para que você pense como Ele fez, para que você veja como Ele vê você. O inimigo quer que você se veja como você se vê, mas Jesus quer que você se veja como Ele te vê. E sabe como Jesus te vê? Mais que vencedor. Amém. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, querido. Esse medo tem batido contra a sua porta, mas ele não vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é igreja, você é filho, você é herança, você é amado de Jesus. Esses pensamentos vão começar a desmoronar nessa manhã, eu creio em nome de Jesus. E existe um texto muito conhecido em Romanos 28, capítulo 8, verso 28. Você conhece esse texto? Romanos 8, versículo 28. Quantos aqui sabem de cor? Pouca gente, então nós vamos memorizar juntos. O texto de Romanos 28, 28 declara assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ei, você tem um propósito. Você tem um propósito grandioso.
A sua família depende de você, os seus amigos dependem de você, pessoas que Jesus vai colocar no seu caminho dependem de você, para que elas recebam salvação, para que elas recebam perdão dos seus pecados, para que elas sejam fortalecidas na sua fé. O seu ministério vai ser grandioso nessa terra. Jesus está falando com pessoas aqui nessa manhã, e eu creio que o poder dele vai se manifestar em nós. Você já parou para pensar que Deus atua através de situações adversas da sua vida? Pense comigo. Quantas vezes o fato de você sentir medo aproximou mais você de Jesus? É ou não é? Quantas vezes o medo fez com que você se tornasse mais íntimo do Espírito Santo, que você se rasgasse na presença de Jesus no teu quarto e buscasse encher a tua mente de louvores e da palavra? Quantas vezes o medo se levou a se apegar mais a Jesus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as situações adversas. Agora eu te pergunto, como é que você saberia que Jesus é o Jeová Rafá, se você nunca tivesse precisado de uma cura? Como é que você saberia que Jesus é Jeová Jiré, se você nunca tivesse passado por uma adversidade financeira na tua vida? Como é que você saberia que Jesus é Jeová Shalom, se você nunca tivesse inquieto no teu espírito, precisando de paz? Como você saberia que Jesus é a ressurreição e a vida, se você nunca precisasse ter morrido para suas vontades, para o seu eu, para aquilo que você tem de expectativas nesse mundo, para viver os sonhos de Deus para a sua vida? Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e Ele quer ser rei da sua existência. Quando Ele for rei da sua existência, o medo vai diminuindo, a esperança vai entrando, a sua fé vai aumentando, e aí você será levado a novos patamares e a novas conquistas. Amém, querido? Amém. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações de medo, não para nos maltratar, mas sim para poder revelar a sua glória, a sua graça e misericórdia de forma mais íntima na nossa vida. Ah, meu querido, em meio aos momentos mais difíceis de nossas vidas, Jesus pode nos curar, Jesus pode nos livrar, Jesus pode nos fortalecer, nos dando convicção plena que é Ele que tem cuidado de você. Amém. Nosso Deus é especialista em tornar a maldição em bênção. Nosso Jesus é especialista em tornar o choro em alegria. Nosso Cristo é especialista em trocar as suas vestes de pranto e tristeza em roupas de comemoração, porque nesses dias você vai celebrar a sua vitória, e tudo aquilo que tem ido contra a sua casa, contra a sua fé, contra os seus filhos, contra a sua família, não prosperará, porque maior é o que está em você do que está no mundo. Quero jogar mais luz. Vou jogar mais um pouquinho de luz, Arthur, nisso aí. Abra comigo a sua Bíblia. Você achou que eu nem abri a Bíblia, né? Meus irmãos já falaram, esse Dodô aí mudou, hein? Não abriu a Bíblia hoje ainda. 2 Reis, lá no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, uma história de medo, uma história de angústia, e que vai nos trazer grandes e preciosas lições nessa manhã. Acharam aí? Se achou? Diga aleluia. Aleluia. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então, o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram em alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria então ficou furioso. Chamando seus oficiais, ele lhes perguntou: qual de vocês está me traindo? Qual de vocês está ao lado de Israel? E um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel
tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Eita, meu irmão, o Senhor quer dar esse poder para a tua vida. Já pensou? Eliseu sabia até que o rei falava dentro do próprio quarto dele com os seus generais. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, uma cidade chamada Dotã, e mandou para lá uma grande tropa. Que tipo de tropa? Uma grande tropa. Para prender quantos homens? Um só homem de Deus. Muitas vezes o inferno vai mandar muitas tropas para ir contra você, mulher e homem de Deus. Mas saiba disso, os exércitos celestiais estarão lutando por você. Descubra onde ele está, eu prenderei. Então eles foram para Dotã e mandou uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu, o servo de Eliseu, levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então o que ele fez? O que o servo fez? Entrou na casa. Guarde isso. O servo entrou na casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu então disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim Eliseu: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. E naquele exato momento Deus responde a oração de Eliseu, e aquele servo de Eliseu olha para cima e ele vê ao redor de Eliseu nos montes que eles estavam cercados de cavalos e carros de fogo. Aleluia. Querido, eu quero nessa manhã que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você veja os cavalos de fogo que estão cercando você e a sua casa. Amém. Ah, meu amigo, quantas vezes, minha amiga, você foi dormir, foi para a cama dormir com tudo bem, mas na manhã seguinte o seu mundo virou de pernas para o alto e o medo bateu forte lá na porta da sua casa, na porta do seu coração. Quantas vezes nós vamos dormir empregados e no dia seguinte nós estamos desempregados, recebemos uma demissão? Quantas vezes nós vamos nos deitar na paz de Deus, mas pela manhã recebemos a triste notícia de que alguém se foi? E eu te pergunto, quando o medo bate na sua porta, quando exércitos e tropas estão cercando a tua vida, as tuas emoções, qual tem sido a sua reação? Sabe a pergunta que aquele moço fez? E agora? O que vamos fazer? E agora? Como eu vou pagar essa dívida? E agora? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou suportar essa perda? Como é que eu vou conseguir superar esse trauma? Queridos, aquele homem, aquele servo de Eliseu, ele dormiu num mundo de paz, mas ao acordar e abrir a porta da sua casa, ele se depara com um grande exército inimigo, uma tropa de cavalos e carros de guerra que haviam cercado aquela cidade. Talvez nessa manhã essa seja a história da sua vida, mas eu quero te lembrar que existe uma porta. Eu quero te lembrar que existe uma porta aberta diante de você. Eu quero te lembrar que existe uma casa para que você vire, para que você entre, para que você se ajoelhe. Eu quero te lembrar que o homem e a mulher sábia edificam a sua casa sobre a rocha. E quando os ventos vêm, quando os medos da vida batem e as tempestades chegam até você, elas não vão derrubar a sua casa, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus que te sustenta. Ah, minha irmã, talvez o seu coração e a sua mente possam estar cercados pelo medo nessa manhã, mas Jesus quer te lembrar o que foi dito lá em Isaías no capítulo 43. Mas agora sim diz o Senhor: aquele que te criou, ó Israel, aquele que te formou, ó Jacó, não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Quando você atravessar pelas águas, elas não te submergirão.
Quando você passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não te deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quando aquele moço ele vira e entra de volta para casa, ele se lembra que ali habita um servo do Deus Altíssimo. Ele se lembra que ali havia um profeta. Ele se lembra que ali havia um homem de Deus. Ouça isso: quando o medo e as circunstâncias da vida quiserem te dominar, volte para dentro da sua casa. Crente, quando os medos da vida quiserem te dominar, volte para a tua casa. E se você não tem condições de voltar para casa, pegue na mão de um irmão fiel, porque ele vai dobrar os seus joelhos e orar por você. Entra na tua casa, entra no teu quarto e fecha a porta e olha no secreto, porque o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Dobre seus joelhos e pergunte para a pessoa certa: e agora, Jesus, o que faremos? E só saia de lá quando a resposta do homem de Deus vier, porque o servo de Deus Altíssimo tem nome, é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele é o servo dos servos e foi exaltado a Senhor dos senhores, e ele tem todo o poder. Para Jesus todas as coisas são possíveis, ainda que seja impossível para você vencer esse medo. Jesus vai te capacitar, ele vai fazer de você mais que vencedor. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Jesus é a água viva que flui do trono de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e se encarnou. Ele é o Filho unigênito do Deus Pai, que veio a essa terra dar a vida por você. E o texto lá de Romanos vai nos dizer, também naquele capítulo 8, aquele que não poupou nem mesmo a sua própria vida, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Por isso nenhuma acusação há para os filhos de Deus. O sangue de Cristo corre nas suas veias. O sangue de Cristo está nos batentes da tua casa. E você não ficará prostrado e paralisado. Não é o teu fim. Esse momento que você está passando na tua vida pode ter te paralisado, mas a partir dessa manhã você vai começar a andar. A partir dessa manhã você vai começar a caminhar. A partir dessa manhã você vai começar a correr pela tua vitória, no nome de Jesus. Amém. Sabe qual deve ser nossa reação diante do medo? Sim, eu estou com medo, Dodô, mas eu não vou parar de adorar o meu Deus. Eu estou assustado, mas eu não vou parar de buscar a face do meu Deus. Eu estou aflito, mas eu não vou perder a minha alegria. Essa situação é assustadora, mas ela não vai roubar a minha paz e os meus valores, porque eles foram gravados dentro de mim, comprados pelo sangue de Jesus, e são aquilo que eu tenho de mais precioso. Não seja paralisado por aquilo que está na sua frente, por mais assustador que possa parecer. Não se dobre diante da estátua de Nabucodonosor. Não se curve diante das ameaças da vida, do medo que a vida traz. Lembra daqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que eles disseram para Nabucodonosor? Nós não vamos nos dobrar. O medo quer fazer você dobrar. O medo quer possuir você de uma forma que você se ajoelhe. Mas em nome de Jesus, nessa manhã você vai se levantar. Aquele rei arrogante vira-se para eles e dizia: será que vocês não estão vendo? Olha aí na sua frente a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Vocês não estão vendo? Olha aí, Sadraque. Será que vocês não estão vendo? Você não está sentindo calor insuportável diante de você, Abednego? Você não está vendo? Você não está vendo que não dá, que é impossível? Eu vou vencer. É isso que o medo quer dizer para nós. Mas a resposta daqueles homens foram fulminante, e você deve ter a mesma resposta. Sim, eu estou vendo o que está diante da minha frente, mas eu também sei que é quando eu menos compreendo e quando eu menos entendo, quando mais estão embaçados as lentes dos meus olhos pelo calor do fogo que está à minha frente, por mais fracas que estão as minhas pernas, aí eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar, e ele virá ao meu encontro, ele agirá ao meu favor, e eu vou saltar muralhas, porque com ele eu tudo posso. Aleluia. Glória a Deus.
Assim como aquele fogo da fornalha só teve capacidade para romper as cordas nos braços daqueles 3 homens, eu declaro na sua vida que esse medo que está vindo, essa tribulação que tem estado na sua vida, essa adversidade que você está enfrentando, ela só vai ter poder para cortar as cordas espirituais que estão te amarrando nessa manhã, e você será livre, porque todo o medo que está dentro de você será queimado. O medo de errar, o medo de fracassar, de não dar certo, de ser rejeitado, o medo que paralisa você nessa manhã, em nome de Jesus, ele será queimado pelo poder da palavra de Deus. Caminhando por final, vem Eliseu então e diz: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja. Então o texto diz que o Senhor abre os olhos daquele moço, e ele viu que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu amigo, minha oração nessa manhã é para que você veja o exército de Deus que está ao seu redor. Nessa manhã, querido, eu quero dizer para você que se você fizer do Senhor o teu refúgio e a tua fortaleza, declara a palavra, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordem aos seus respeito, para que cuide de você. Ele dará ordem a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Esse texto não está falando de não sentir dor. Esse texto não está falando de vitória em todo o tempo. Esse texto não está dizendo de triunfalismo. O que esse texto está dizendo é o seguinte: age que houver, seja o que for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra está dizendo que Ele vai sustentar você até aquele dia em que Ele vai te chamar e você entrará no reino de glória. E então Jesus dirá para você: vinde a mim, venha, querido, amado do meu Pai, porque você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Entra no regalo do meu Pai e vive a vida eterna, porque essa é a cura da vida que o Senhor tem reservado para você. Minha oração nessa manhã é para que seus olhos espirituais sejam abertos, tomados de coragem para seguir. Vamos junto? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, não perca esse momento, não se distraia com nada. Coloque as mãos no seu coração. O Espírito Santo já falou muito com você essa manhã. Aleluia. O Senhor está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Ele está passando por essas fileiras, curando, mandando embora o medo, livrando, trazendo sobre você ânimo e espírito de alegria nessa manhã. Aleluia. Sabe, querido, Eliseu disse para aquele moço não ter medo, porque a intimidade que Eliseu tinha com Deus era tanta, sua confiança em Deus era tamanha, seu descanso, seu desencanto com este mundo chegou a tal ponto que Eliseu não vivia mais na esfera do natural. Eliseu não conseguia mais colocar os seus olhos nessa terra. O medo não tinha mais capacidade de entrar dentro dele. É maravilhoso que um pouco antes desse episódio, esse mesmo Eliseu, ao atender o pedido desesperado de uma viúva de profeta, que teria que dar seus 2 filhos como escravos para pagar dívidas, Eliseu ora e ele vê o poder sobrenatural de Deus enchendo vasilhas vazias daquela mulher. Aleluia. Sabe, querido, quando Deus enche a sua vasilha com óleo de alegria, é nesse exato momento que todo medo vai embora. Nessa manhã Ele está enchendo a sua vasilha. Nessa manhã o seu cérebro está sendo enchido do azeite da alegria de Deus, e o teu coração está sendo cheio da coragem. Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente o seguirão todos os dias da tua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma. Valor nenhum eles terão, aqueles que guerreiam contra você. Porque o Senhor, o seu Deus, te toma pela tua mão direita e te diz: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque eu estou com você e te ajudarei. Aleluia. Quantos de vocês têm passado por um grande medo nesses dias? Levante a sua mão aí no seu lugar bem alto.
Todos com os olhos fechados. Levante a sua mão bem alto. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente num passo de fé, para que você receba o toque e a oração do Senhor Jesus nessa manhã. Isso. Vem, saia do seu lugar, venha, querido. Em nome de Jesus. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Quero pedir para a pastora Eládia vir aqui à frente, para nos conduzir nessa oração, a equipe, as mulheres que estão aqui. Fica ela aqui, se você quiser orar por alguém, fica à vontade. Cleiton, se você quiser orar por alguém, fique à vontade. Você que está aqui à frente, coloque as duas mãos no seu coração. E deixe que o Espírito Santo trabalhe agora na sua mente, porque o Senhor vai falar ainda mais com você nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus, eu oro agora por essas vidas que se colocaram aqui na Tua presença, Senhor. Eles não estão na presença de homens, eles estão na presença do Senhor, Deus Altíssimo. E assim como fez com Davi, diante daquele exército que estava à frente, juntamente com o filisteu, aonde ele só enxergava um gigante, sendo impossível para aqueles homens, aqueles soldados que estavam capacitados para vencer aquela batalha, Pai. Eles podem aqui estar hoje olhando somente o gigante, somente a circunstância atual. Mas eu oro no nome de Jesus, pelo Teu poder, seja colocado nas mãos deles, Pai. As pedras, as 5 pedras, sejam colocadas sobre eles, Pai. Aquela arma de lançar as pedras, Pai, sobre a vida daquele Golias que está afligida no coração e a mente dos seus irmãos. Que eles possam experimentar e na primeira pedra eles tenham derrubado o Golias da vida deles. Que seja sobre eles, Pai, a Tua glória, o Teu manifestado, para que a Tua presença, Pai, resplandeça, Senhor, nessa situação, seja a saúde, seja a parte financeira, seja, Senhor, qualquer depressão, ansiedade, qualquer sentimento contrário, o Senhor tem poder através da vida deles, Pai. Assim como fez com Teu filho, com Teu servo Davi, dando a ele experiência que ele já tem, dando a ele, Pai, autoridade de agir no Teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem visto, Pai, o Senhor tem visto caminhar com Seus soldados, mas o Senhor é o general de guerra, é o Senhor que está à frente no caminho deles, desembaraçando e dando para eles a vitória no nome de Jesus. Eu abençoo cada vida aqui que colocou e depositou, Senhor, no Teu altar, a dependência da vida, a dependência emocional, a dependência da casa, daquilo que eles buscaram, muitas vezes, em formas naturais, mas agora, no nome de Jesus, é o poder do alto, não há limitação, Senhor, para o Seu agir. Vem sempre